Você já viu a foto de um fotógrafo e mesmo sem os créditos, você conseguiu identificar quem é, porque o cara tem muita identidade na foto? Então, se você não tem a sua ainda, câmera na mão, que a partir de agora esse é o Criando a Sua Identidade. Olá pessoal, eu sou Pedro, sou fotógrafo, sou videomaker e esse é o Criando a Sua Identidade. De tempos em tempos eu quero convidar um fotógrafo de shows e espetáculos para ele editar algumas fotos dele, para a gente entender desde a captação até a entrega qual que é o processo desse cara, como que ele consegue deixar a sua identidade naquela foto para ajudar você a criar a sua identidade. E o primeiro convidado do Criando a Sua Identidade é ninguém mais, ninguém menos que Flane Gonzalez. O Flane é fotógrafo, diretor, escritor e empresário. Ele já cobriu mais de 700 shows pelo Brasil em 5 anos ao lado da dupla Henrique e Juliano, do cantor Cristiano Araújo e no projeto Te Vejo em Todos os Cantos da cantora Marília Mendonça. São mais de 50 trabalhos em DVDs de cantores como Dilcinho, Mayra Maraíza, Zé Neto Cristiano, Mato Grosso Matias, entre tantos outros. E como escritor, até o lançamento desse vídeo, Flane alcançou a venda de quase 20 mil exemplares do seu, se me permite falar, incrível livro 11 Mil Horas, que conta histórias de sua história na turnê ao lado do cantor Cristiano Araújo. E hoje, o Flane escolheu 3 fotos de sua autoria para editar do RAW até a entrega para você. Tá pronto? Bora pro vídeo! E aí pessoal do Essa Foto é Show, tô aqui na minha casa, acabei de acordar, recebendo o pessoal aqui desse canal do YouTube. Tô muito feliz aí pela iniciativa e também feliz por terem me convidado aí a mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha identidade, como eu edito, como eu capturo as fotos e tudo mais. Espero poder colaborar aí para o aprendizado de vocês, a iniciativa é muito massa. Quando eu comecei era muito difícil encontrar conteúdo desse tipo de fotografia de palco e tudo mais. E eu acho que o canal vem para isso mesmo, para colaborar, para ficar mais fácil para vocês aí, encurtar alguns caminhos. E lembrando que todo método ele é um método muito pessoal, então isso vai servir para você criar o seu próprio método. Tudo que eu falar aqui não quer dizer que é uma regra, é o meu jeito de fazer e talvez colabore para somar aí no jeito que vocês também fazem as fotos de vocês em casa, nos shows e nos eventos, ok? Fui convidado a mostrar pelo menos 3 fotos que eu tenha feito e mostrar o processo de captura, o processo de criação e o processo de pós-produção dessas fotos. Eu selecionei uma foto aqui do Mato Grosso Matias, tá? Que vocês podem ver. Elas já estão com um pré-tratamento que eu já tinha feito antes. A outra foto é uma foto, um plano aberto, que eu acho que é interessante da gente falar sobre isso, que é do DVD do Ibirapuera, do Henrique e Juliano. E uma foto do Dilcinho, que foi um DVD que eu fotografei também recente, em Recife. E eu vou falar individualmente sobre cada uma delas, tá? Eu vou começar aqui com a foto aberta do Henrique e Juliano do Ibirapuera, que é uma foto que é um pouco mais rápido o tratamento, por não ter aquele tempinho que a gente leva para tratar a pele, mas é uma foto que é muito interessante. Primeiro eu vou redefinir todas pro RAW original, do jeito que elas foram capturadas. E a primeira coisa que vocês vão reparar é que as fotos eu tento fotografar elas o mais pronta possível. Exceto quando eu tenho o show, ele tem muito disso, ele tem muita diferença às vezes da sombra pro realce. Então, como eu tenho um range muito grande no arquivo RAW da Canon, eu usei Canon 5D Mark IV em todas essas fotos, eu acabo às vezes tendo que trabalhar mais subexposto, tá? Na do Henrique e Juliano aqui do Ibirapuera, vocês vão ver que ela tá bastante subexposta, talvez até menos do que eu queria, tá? No DVD do Ibirapuera, a gente tinha uma diferença muito grande da plateia pro centro do palco, era um DVD 360. E como eu queria entregar uma coisa que mostrasse a dimensão do lugar e essa conexão do público com o palco, nas abertas eu sentia que eu não podia deixar esse público totalmente escuro, que eu tinha que trazer eles para dentro do cenário também. Então eu trabalhei com ela um pouquinho subexposta. Eu ficava esperando os momentos de explosão de luz que a gente tinha, que é o momento que dava para iluminar na sobra essa galera. E vocês vão ver que o arquivo está bem descolorido, vamos dizer assim, com uma cor bem perdida. E ele está bem com a plateia lateral aqui bem apagada. Então a primeira coisa que normalmente eu faço nesse tipo de arquivo, que eu já identifico que eu vou trabalhar quase como uma HDR, esticando as sombras e segurando nos realces, a primeira coisa que eu faço é esticar a sombra para saber até onde eu vou conseguir chegar. E
de certa maneira, diminuir realce. Não que isso seja definitivo, tá? Mas isso me ajuda a saber o quanto eu vou ter que dar de ganho aqui, ó. Então, para poder depois eu vir reajustando isso, para não ficar sobrando ruído. Lógico que quanto menos ganho eu colocar, mais fácil fica de eu continuar mantendo uma nitidez, continuar mantendo uma fidelidade de cores e tudo mais, tá? Depois de feito isso, normalmente eu vou achar o meu branco ideal, tá? Eu sempre faço isso nos olhos. Quando é uma foto de retrato, vocês vão ver depois quando eu estiver editando o Dilcinho, eu tento capturar esse branco no automático e trabalhar atrás disso, com conta-gotas. Quando é uma foto aberta, eu vou no meu olho mesmo, tá? Eu ajusto ali a temperatura e depois no color aqui, ó, eu tento compensar um pouco do verde, que normalmente em DVDs eu trabalho já puxando magenta, eu tento voltar um pouquinho desse verde, até onde eu acho que rola. Volto para a temperatura para ajustar, até onde meu olho se agrada, tá? O segundo passo, que é quase um padrão, é eu diminuir um pouco de contraste, para eu poder pôr um pouco mais de vibração e às vezes até um pouco mais de saturação, tá? Para chegar na cor que eu quero. Aqui, um pouquinho de magenta. Ok, feito isso, cara, eu tento tirar um pouco do aspecto de HDR, ou seja, eu vou diminuir aquilo que eu fiz do realce, lembra? Vou voltar um pouquinho aqui, ó, tirar um pouquinho do ganho. Tá, aqui ela já ficou mais agradável para mim, tá? Eu vou fazer o enquadramento. Como o tema, quando o Pedro me convidou, o tema era sobre identidade, eu acho que parte da identidade das minhas fotos é também a forma como eu cropo elas, né? Eu trabalho sempre no formato 16:9. Eu gosto de foto horizontal, eu gosto de coisas horizontais, então eu sempre trabalho num formato 16:9, que é um formato que o nosso olhar já está acostumado com o cinema. Então o meu enquadramento é sempre terço esquerdo, terço direito ou centro e sempre 16:9. Então a primeira coisa que eu faço é isso, dou uma reajustada no horizonte aqui, que eu acho que ela está um pouquinho torta pro meu olhar aqui. Sempre em 16:9, eu tento não fugir muito disso, às vezes eu faço uns ultra wide assim, mas eu tento não fugir disso por ser um padrão, tá? E aqui eu já tô quase finalizando a parte de RAW dela. A única coisa que eu vou fazer aqui um pouco a mais é puxar um pouco mais os pretos aqui, porque senão eles vão ficar ruidosos. E vou trabalhar um pouquinho de pincel, não vou usar nem preset não, vou aqui em ruído mesmo aqui, ó, que eu vou querer tirar um pouquinho de ruído dessas partes pretas. Então eu vou com pincel de ruído mesmo, tá? Nas partes pretas, nas partes mais escuras, para tirar um pouquinho do ruído. Uso também um pouquinho de redução de ruído total, por se tratar de uma foto aberta, não vai ficar tão na cara. Quando é retrato também eu tento evitar. E eu tiro a nitidez que o Lightroom coloca, porque eu vou colocar essa nitidez de volta lá no Photoshop, tá bom? De vez em quando é necessário, lógico, remover o desvio cromático, dependendo da abertura que você está usando e da lente. Nesse caso aqui não vai ser necessário. E eu venho e coloco um pouquinho de grão, tá? E muito importante o tamanho desse grão, cara, para a foto que você quer. Ótimo, para mim é meio que isso aqui que eu queria da foto. Eu acho que aqui, ó, eu posso tirar só um pouquinho de saturação do vermelho, só na cor vermelha. Ok, para mim essa é a minha foto. Bom, pessoal, já está aberta a foto aqui no Photoshop. Eu vou fazer um processo bem rápido aqui, tá? Vou duplicar a camada, vou aplicar um filtro aqui de alta frequência, certo? Vou ajustar o raio aqui. O raio eu costumo ajustar já olhando onde eu preciso de mais nitidez, onde essas arestas estão mais puxadas. Eu tento não puxar demais justamente para quando eu abrir nesses pontinhos pequenininhos, não ficar aquela foto meio, sabe, aquela nitidez muito granulada ou muito parecendo que você puxou um plástico nela mesmo. Eu gosto de deixar bem contido e de não usar a luz direta no blend. Eu gosto de usar uma luz indireta no blend. Dou uma testadinha, ó, diferença de nitidez com, sem, tá? Por mais que com ela tenha ficado bem nítida, me incomoda. Eu ainda acho que eu estou estragando um pouco da foto se eu deixar geral. Então eu venho aqui, fiz uma máscara escura e eu vou começar a pintar sobre a máscara escura. Então eu uso um pincel normalmente de 28 a 30, tá? Um pincel branco, óbvio, senão eu vou fazer errado aqui. E aí sim eu vou puxando nitidez onde eu quero.
Nesse caso eu vou puxar mais para o centro, que é onde deveria estar mais nítido mesmo. E não vou me preocupar tanto com as pessoas que estão mais distantes, tá? Quando os olhos baterem na foto inteira, a gente vai ter a sensação de nitidez mais pelo centro mesmo. Essas pessoas que estão fora não vai interferir tanto. É isso. Já abri bastante a nitidez aqui no centro. No mais, para mim a foto está pronta. De vez em quando eu acabo dando uma trabalhada aqui nas curvas de cores, tá? E trazendo algum tonzinho. Vocês vão perceber aqui ou para os realces ou para as próprias sombras, algum tonzinho ou avermelhado ou azulado. Até principalmente nas sombras, tá? Até pro preto não ficar preto. Como no show sempre tem uma luz preenchendo esse espaço vazio preto, que normalmente tem um pouquinho de fumaça. Então eu gosto sempre de simular isso, até para não ficar aquele fundão pretão, sabe? Que às vezes me incomoda. Então, sempre nas curvas eu dou uma puxadinha aqui, ó, achando o tom ideal, próximo de um azul ou próximo de um vermelho, para deixar a foto com um aspecto que para mim fica mais agradável. Vamos falar um pouco sobre a foto do Dilcinho agora, tá? Mais uma vez eu trabalhei com ela subexposta. Por quê? Vocês vão ver que tem uma luz aqui na lateral, aqui no rosto do Dilcinho, que tá meio que estourando. Eu trabalhei, ela foi minha referência. Eu tentei segurar o máximo de informação de pele do Dilcinho aqui no realce, mesmo sabendo que a frente ia estar faltando luz. Por quê? Porque eu sei que essa frente eu consigo recuperar, e se eu deixasse estourar aqui, ó, um pouquinho mais, eu não conseguiria mais recuperar isso aqui. Então eu trabalhei um pouquinho mais fechado do que deveria, tá? Essa foto foi tirada com a lente 300mm, ela tem uma nitidez realmente fora do comum, ela ajuda muito nisso. O ISO foi um pouco alto, foi ISO 2000, tá? Até porque eu usei 1.1/400 de captura. Por que eu estava em 1.400? Porque ele se movimentava muito. E além dele se movimentar, 300mm também se movimenta muito. Você está muito fechado. Então, para evitar esse tremorzinho e acabar perdendo um pouco mais de fotos, eu acabei trabalhando com a velocidade um pouco mais alta. Para isso eu subi ISO, tá? Tô com ISO 2000. E isso é uma dica que eu acho interessante. Qualquer ISO pode dar ruído. Assim como ISOs altos podem não dar ruído, dependendo de se você usa ele da forma correta. Ele vai vai dar ruído quando você tem realmente uma iluminação que é muito precária e a foto está realmente muito subexposta. Mas se você trabalhar, mesmo com ISO 2000, numa parte que está bem iluminada, esse ruído vai ser imperceptível, tá? Como eu trabalhei subexposta, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer um pouquinho do realce aqui para eu poder ver o que eu tenho de informação de pele, tentar manter um pouquinho dela. Eu não vou subir na sombra, tá? Porque eu vou acabar subindo o background junto, eu vou subir no ganho. Ó, vou dar um pouquinho de ganho aqui, tá? Pra gente ter a frente do rosto de volta. E vou recuperar aqui no realce, ó. Recuperei a informação de pele que eu tinha lá. Obviamente que não vai recuperar tudo, mas não tem problema. É um show. É assim que as pessoas estavam vendo. A gente tá contando a história de lá, então a gente não precisa também fugir tanto do que era a realidade dessa luz, né? Tá. Vocês vão perceber que o foco aqui, ó, tá no olho direito dele, tá? Pra mim foi um erro, porque obviamente eu tentei focar nesse olho de cá. Só que um erro que acabou funcionando porque eu acabei tendo olho e boca focado. Então esse conjunto de informações focadas eu acho que dá a sensação de maior nitidez do que se fosse só esse olho aqui, tá? Isso é muito legal porque a foto já está praticamente pronta. As únicas coisas que eu vou fazer aqui, que é uma coisa que eu sempre faço, eu vou usar um pincel, que é um pincel que eu já tenho salvo aqui, que chama Fly Roupas aqui, que eu salvei, que é um pincel de textura. Ele puxa textura e clary, não precisa nem ter, não vou nem disponibilizar esse pincel, porque vocês podem fazer aí. Ele puxa bastante, o máximo de textura do Lightroom e um pouco de claridade, de clary. E aí eu uso para buscar um pouco de textura. Eu acho que a textura também traz uma sensação de nitidez, tá? Só vou usar na roupa, não vou usar na pele, tá bom? Não vou fazer muita coisa aqui também no Lightroom, só vou trabalhar um pouquinho aqui do balanço de branco, que
Por acaso eu acabei acertando bastante lá já, no ao vivo. Voltando no assunto do ruído, eu vou usar um pincelzinho aqui no background, que pra mim ele já tá com um ruído muito bonitinho aqui, que não me incomoda, tá? Mas eu vou usar um pincel, ele tá setado como textura, mas eu vou mudar, tá? Vamos usar aqui pra reduzir ruído mesmo. Ó, não muito. Não muito. Não ficar também uma coisa, né? Vou tirar um pouquinho da nitidez aqui. Como é um fundo desfocado, dá pra gente ter essa liberdade. E agora eu vou somar um pouquinho de grão. O tamanho dele tá legal. Acho importante ajustar esse tamanho. Ó, a gente tá falando de um ISO 2000, galera. Acho que tá com um grão totalmente aceitável pro meu gosto. Mais uma vez eu vou pro meu crop em 16:9. A do Dilcinho, cara, como ela tá, é um big close, eu fico em dúvida se eu não poderia usar o crop original, sabe? Porque daí a gente tem mais corpo na foto, eu vou deixar o crop original nessa. Normalmente eu uso o 16:9, tá bom? É isso. Falando de preset, eu tenho alguns presets de cinema que eu costumo somar um pouquinho, tá? Nesse do Dilcinho eu não vou usar, mas às vezes eu uso em pequeníssimas doses. Nesse caso aqui, ó, eu poderia puxar uma pontinha só porque ela já traz automaticamente para as minhas sombras um pouquinho de tom, um tom mais azuladinho, sabe? Nesse caso eu vou puxar um pouquinho dele, que eu acho que ele vai me ajudar no balanço de cor final. É isso, pra mim ela tá pronta pra ir pro Photoshop. Bora, vamos lá, galera. A foto tá aberta aqui do Dilcinho, tá? Do jeitinho que ela veio lá do Lightroom, pronta pra editar. Bom, não tem como eu terminar ela sem fazer uma divisão de frequências nesse caso, porque tem algumas coisas de pele que eu quero corrigir, tanto de cor quanto de textura, tá? Então aqui eu acho que não é um assunto que dá pra gente entrar muito a fundo, eu acho que o canal vai estar tratando isso depois com mais calma. Pra quem ainda não conhece, a maioria de vocês acredito que já dominam essa técnica de divisão de frequências. Eu vou fazer isso rapidinho aqui pra gente ir pra finalização, que é o que mais importa na forma como eu executo aqui, tá bom? Frequência dividida, certo? Temos aqui só textura, temos aqui a outra camada. Aqui eu coloco uma camada vazia entre as duas frequências. E aí eu vou dar umas pinceladas aqui para tentar só dar uma niveladinha nas cores. Isso já vai dar muita diferença. Eu vou tentar já copiar cores que são meio parecidas, justamente para a gente poder não ter que fazer o Dodge and Burn completo, tá? Senão a gente faria uma base inteira nele e eu ia ter que fazer o Dodge and Burn inteiro. Principalmente boca, tá? Me incomoda muito quando a boca não tá no mesmo tom. Agora sim eu vou para a camada de textura, tá? Aí eu uso aqui um pincel de recuperação. E aqui sim eu vou manter o suor. Suor eu acho que nesse caso aqui é o que traz um pouco de verdade para essa foto, tá? Então não vou mexer só nas manchas que estão um pouco maiores. Tá vendo que eu tô mantendo gotículas de suor? Depois eu vou colocando e tirando o zoom para sentir o que realmente me incomoda e faz parecer que é pele e o que é realmente gotícula de suor. Tipo, isso aqui me incomoda, ó. Fica parecendo que é mancha, tá vendo? Inclusive aqui é uma mistura, né, gente, de textura de pele com gotícula de suor e tudo mais. Aqui, ó, como estava antes, como estava depois, eu costumo achar um meio termo, tá? Não gosto nunca de deixar essa camada inteira visível, não. Tento deixar a pele harmoniosa, mas não chapada, senão a gente perde muita informação de relevo. E aí, só no Dodge and Burn para recuperar isso. Aqui na textura tá ok. Vou agrupar essas camadas aqui. Não vou fazer nenhum, nesse caso aqui não tenho o que fazer de dissolver nada. Acho que quando tem que fazer nessa etapa que normalmente eu faço, tá?
E aqui agora seria um Dodge and Burn. Tá feito o tratamento de pele. O que eu acho importante para vocês agora é justamente a finalização também, que mais uma vez a gente vai duplicar a camada. Vamos aplicar um filtro de alta frequência. Vamos achar os traços que a gente realmente acha que é importante. Eu tento deixar só traços mesmo, tá? O mínimo possível na parte que tem dentro da pele. Tipo, dentro da bochecha. Porque realmente me incomoda. Ó, vou mostrar com luz direta como fica, com luz indireta. Vou usar a luz indireta. Ó. Lógico que eu não vou usar na foto inteira, vou abrir uma máscara e vou começar a puxar nitidez onde eu quero. No caso é onde já realmente estava nítido. Os olhos. Um pouco da boca, que pegou um pouco dessa nitidez. E vamos aproveitar que tem água, tem suor, um pouquinho do cabelo. Que isso vai trazer uma sensação de nitidez muito grande também pra foto, tá? Um pouquinho da barba. Eu não tirei tudo, tá, gente? Na alta frequência. Aqui, ó. Onde eu puxei textura da blusa também, eu acabo puxando um pouco mais de nitidez agora. Isso é legal. Pra mim, essa foto é isso. Bom, vamos pra nossa última foto. A última foto é uma foto do Mato Grosso Matias. Mas essa foto é uma foto que eu gosto muito porque ele é muito expressivo, tem toda uma história no olhar, na pele do Mato Grosso. Primeiro falando de captura, ela foi feita de uma forma que eu não costumo gostar muito, sabe? Ela foi feita com um extensor de 1.4 conectado numa 70-200 na 5D Mark IV. Então ela foi feita com 255 milímetros, pra vocês terem ideia. E em 4.0, que é a abertura máxima quando eu tô com o extensor, a gente perde um stop, né? O ISO 1250, que é totalmente aceitável, e uma velocidade de 1/200, ok? Vamos lá. Mais uma vez eu estou um pouquinho subexposto, porque a gente tem informações de luz que eu poderia ter perdido. Tá vendo essas pontinhos de luz branca aqui? Eu tentei expor um pouquinho para elas, um pouquinho no rosto. Porque eu sei que quando eu jogar meu ganho, ó, eu tenho milhões de possibilidades aqui de ganho, de forma natural, sem ficar vindo muito ruído, sem perder nitidez, nem danificando a cor, tá? Então eu já dou um ganhozinho aqui, ó, para poder recuperar essa subexposição, e aí eu venho e trago um pouquinho de volta o que vai acabar ficando mais estourado, tá? Nos realces. Eu não tiro demais. Eu acho que quando você tira realce demais, a sua foto fica meio tristonha, assim, sabe? A pele fica muito embaçada quando você acaba tirando muito realce. Então eu tiro o mínimo possível para não perder pele, tá? E aí eu tiro também um pouquinho do contraste, porque daí se eu tiro contraste também, automaticamente eu posso maneirar um pouquinho mais nos realces, ok? Quando eu tiro contraste também, eu tenho possibilidades de aumentar um pouco a vibração e a saturação, certo? Não tiro muito, tá? Senão você acaba deixando também a foto meio sem graça. Chego aqui nas sombras, eu sei que as sombras aqui praticamente vão me dar o quanto eu quero de roupa, tá? Eu vou aumentar um pouquinho só, porque eu vou usar bastante pincel nessa foto. Eu vou usar um pincelzinho de roupas que eu tenho, que nada mais é do que textura e clary, a gente já falou sobre isso. Vou usar. Ó, como eu puxei muito a sombra, ele vai acabar ficando meio feioso aqui, ó. Tem que tomar cuidado com isso, ó. Dou um zoomzinho aqui, ó. Olha lá. Mas veio, você consegue ver as penugenzinhas do tecido. Eu acho isso incrível. Acho que a grande novidade do Lightroom anterior foi essa textura aqui, que eu acho muito interessante de usar. Era muito difícil chegar nisso sem ter esse pincel. Eu vou diminuir um pouquinho aqui as sombras que eu puxei no geral. Aqui, ó. Porque é onde eu acho que tem que estar o terno, só para ele não misturar com a camisa, você vê né, as divisórias da roupa que ele está usando. Ok, para mim já é quase isso essa foto. A diferença é que eu vou só testar ela um pouquinho mais fria, aqui. Ok, para mim é isso. Eu vou puxar um pouquinho aqui os pretos. Ok. E eu vou usar o pincel novamente agora para destacar
Olha a nitidez da foto, ela já está pronta em termos de nitidez. As pessoas falam muito sobre nitidez lá no meu Instagram. E, tipo, a gente usa, lógico, os recursos ali de frequência para poder ter mais nitidez. Porém, a nitidez, acho que o grande segredo é na captura mesmo, sabe? Você evitar o tremor, você conseguir cravar o foco, se preocupar com isso. E mesmo se preocupando, a gente vai perder muito, porque o foco ele vai fugir mesmo, né, gente? Não tem jeito. Inclusive, a gente tem que lembrar aqui de tirar a nitidez do Lightroom, que não é legal. E aí eu coloco um pouquinho de redução de ruído. Vamos lá. Eu vou trabalhar nos olhos aqui, ó. Eu tenho um preset de pincel para os olhos, que é quase o mesmo do que o Lightroom tem já, aquele de realce dos olhos lá, sabe? Ele só tem um pouco mais de saturação, eu acho. Acho que eu puxo um pouquinho mais de sombra também nele. Mas é isso. E no caso da pele dele, que eu quero trazer um pouco mais disso, eu vou testar também textura, ó. Na foto em geral, ó. Bem pouquinho. Dá pra brincar até com um pincelzinho de Clary, sabia? Ó. Vem aqui em claridade, não coloca muito, coloca só um pouquinho. E a gente vem destacando a textura da pele dele, porque tem muita história nessa pele aqui, meu amigo. Um dos grandes ídolos da nossa música aí de todos os tempos. Eu acredito que o Clary, quando você traz essa textura, até a nitidez dá uma melhoradinha, sabe? A sensação de nitidez. Não é nitidez, tá, gente? Clary é uma coisa e nitidez é outra. É outro processo. Ok? Pra mim, essa é a foto, tá? Ela é assim. Eu só quero fazer um adendo, porque eu acho que quando eu fiz a primeira edição dessa foto, eu usei um preset meio cinemático. Que inclusive ele já tá dentro de um preset que eu tenho aqui, que é esse tom de pele rosa aqui, ó. Se eu não me engano, tá, gente? Esse preset que eu tenho aqui, ó, ele traz esse aspecto pra foto, ó. Ele deixa num tom que eu gosto muito. Eu vou finalizar no mesmo tom pra ficar igual a foto que foi postada no meu Instagram tempos atrás, tá? Não vou finalizar como eu tinha finalizado antes. Eu acho que os presets estão aí, os LUTs e tudo mais, pra gente usar mesmo. Eu acho que o único erro é quando a gente quer usar sempre ele topadão, sabe? Sempre no máximo. Eu acho que sempre tem que ser mais sutil. Eles vão ajudar você a ter sua identidade, eles vão ajudar nisso também. Mas tem que ser usado de forma bem sutil. Eu praticamente não mexeria nela. Eu acho que uma foto que tem... Quanto mais história tem uma foto, menos você pode mexer nela. Talvez eu dividisse as frequências aqui só para poder ajustar um pouquinho os tons mesmo. Tirar um pouquinho de algumas manchinhas que possa ter na pele, sabe? Mas jamais ousaria trocar a textura da pele no Mato Grosso, tá? Então eu manteria ela assim. A única coisa que eu faria mesmo, que é o que eu vou fazer agora, é trazer a nitidez de volta que a gente dispensou, a que o Lightroom ofereceu, né? Aqui eu vou até puxar um pouquinho mais, porque agora eu vou querer nitidez mesmo. Vou aproveitar que a foto está cravada no foco. E vamos usar aqui luz indireta. Vamos fazer uma máscara invertida aqui. E agora eu vou com um pouco mais de cuidado. Voltar a nitidez pro brilho dos olhos dele, pra barba, pra essa parte do rosto aqui que é a parte que realmente o foco cravou, ó. Tá vendo? E mesmo nas partes que estão levemente desfocadas, dá pra gente puxar partes do cabelo. Eu acho que isso os olhos vão fazer uma leitura de nitidez total, principalmente se tratando de Instagram. O blazer que está extremamente focado aqui. Do outro lado também ele acabou entrando um pouco no foco sem querer. Vamos destacar. Tudo isso pronto. Temos essa nitidez de volta, tá? Pra mim essa foto é isso. A gente poderia usar um pouquinho das curvas para tonalizar novamente. Tirar a verde, a gente vai acabar ficando um pouquinho mais avermelhado aqui, ó. O verde traz uma sensação de pele real, que é aqui. Essa foto tá com um pouquinho de LUT, dá pra vocês perceberem aí.
Tem um LUT de leve, um LUT de cinema. E nós vamos disponibilizar aí, eu acho que o Pedro vai disponibilizar os arquivos o antes e depois. Vou exportar em JPEG o RAW cru e o edição final aqui que a gente terminou no Photoshop das 3, tá bom? Foi um prazer participar desse quadro, espero que seja proveitoso para alguém. Lembrando que não é regra, nada disso aqui é uma regra para você utilizar aí no seu trabalho, mas pode ser que possa funcionar para alguém, tanto do jeito que eu fiz ou combinando a minha técnica com a sua e você criar um jeito novo de fazer. Essa é a forma que eu fotografo. Lembrando que assim, acho que o grande lance que está muito dentro do meu modo de fotografar é sempre cuidar com os realces no palco, porque o palco sempre vai ter pontos de realce que são importantes e estão muito distantes da sombra, e se você perder ele não volta mais, tá? Tanto na pele, a luz do palco tem muito disso, de iluminar uma parte da pele demais e uma outra de menos. Então é importante nesse caso usar um pouquinho subexposto para você depois trazer de volta no software. E a outra dica é realmente tentar caprichar no máximo na captura, para a foto vir o mais pronta possível para a edição. Obviamente que nem sempre é possível, às vezes a luz te deixa, né, na mão, mas quanto mais você conseguir isso, menos trabalho você vai ter na edição e o resultado final também não vai ser comprometido. Além de, claro, eu não me preocupo tanto com o balanço de cores ao vivo, como eu estou fotografando em RAW. Então eu tento, lógico, acertar para deixar do jeito que está agradável, mas, por exemplo, se eu tenho mudanças muito bruscas em tonalidade, eu não fico mudando a câmera toda hora. Eu entendo que aquela cor tá saindo do padrão e depois eu vou voltar ela no Lightroom. É isso que eu tenho para vocês. Muito obrigado pela oportunidade aí, por esse tempo gasto aí na minha companhia. Um abraço. E aí, pessoal, vocês gostaram? Flane, muito obrigado por ter participado desse vídeo. Inclusive, o livro dele tá à venda, o link tá aí na descrição. Esse aqui foi um dos livros que me ajudou a decidir ser fotógrafo de shows, então não esqueçam, dê uma olhada, se você não tem ainda, compre esse livro que vale muito a pena. E para finalizar, me segue no Instagram, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos fotógrafos que também querem trabalhar nessa área, que tá vindo muito mais coisa aí. Me fala aqui nos comentários qual fotógrafo você quer que eu convide para participar nesse canal. Câmera na mão, muita prática e até a próxima!